Sensoriamento remoto. Lyles and Caffey, de 1994, citado por Souza em 2010, estabelece um conceito geral sobre sensoriamento remoto. Segundo eles, sensoriamento remoto é a ciência e a arte de obter informação sobre um objeto, área ou fenômeno através de análise de dados adquiridos por um dispositivo que não está em contato direto com o objeto, com a área ou com o fenômeno sob investigação. Curran, em 1985, ainda acrescenta o uso de sensores de radiação eletromagnética para registrar as imagens, né, e obter o produto aí do sensoriamento remoto, que geralmente são as próprias imagens. Então, basicamente, a gente vai ter um conjunto de processos a fim de obter um produto, que são as imagens da superfície da Terra. Né? Esse processo, basicamente, é o estudo de um objeto que reflete ondas eletromagnéticas que são captadas por sensores que estão no satélite. Né? Essas informações é mandada para a Terra, onde o computador, lá um software, vai fazer o processamento dos dados e gerar o meu produto de sensoriamento remoto, a minha imagem. Vamos lá agora falando um pouco sobre esse processo, né? O princípio de funcionamento disso. As ondas eletromagnéticas. Né? Então, ela é o principal fenômeno físico que dá suporte aí no funcionamento do sensoriamento remoto. O ser humano ele enxerga uma pequena região do espectro eletromagnético, que é o que a gente chama de espectro visível. Esse espectro ele possui ondas de 400 a 600 nanômetros, né, que geram uma frequência de 10 elevado a 15 Hz. Certo? O espectro eletromagnético ele é dividido em regiões que são chamadas de bandas. Né? A banda do raio gama, a banda que vai do raio gama até as ondas de rádio. Né? Então a gente tem diversas bandas. O sensor ele não está limitado a obter informações somente da banda do espectro visível. Tá? Nós seres humanos conseguimos enxergar somente essas ondas. As outras elas causam efeito no nosso corpo, mas a gente não consegue dar uma cor para elas. O sensor ele já consegue captar a intensidade, por exemplo, da onda do infravermelho. As vegetações principalmente refletem muita onda do infravermelho. Então o sensor ele obtém essa intensidade maior e consegue gerar um detalhamento maior da imagem. Como a gente não enxerga ondas na frequência do infravermelho, o computador ele converte essa intensidade em uma cor que a gente possa enxergar. Geralmente eles usam vermelho. Tá? Outra coisa importante de se falar sobre as cores são que no satélite eu vou ter 3 sensores, basicamente para 3 cores básicas primárias, que juntas com intensidades diferentes geram as diversas variações de cores. Ok? Vamos lá. Como que é a relação da onda com o objeto? Geralmente acontece 3 conceitos básicos que a gente tem que trazer aí. A reflectância, a absortância e a transmitância. A reflectância ela é o quanto o objeto pode refletir a onda. Né? Então esse é o conceito principal aí do funcionamento do sensor remoto. Né? A absortância é o quanto aquele objeto consegue absorver de energia através de onda eletromagnética. E a transmitância é o quanto ele consegue transmitir ou gerar onda eletromagnética. Por exemplo, uma lâmpada, que ela converte energia elétrica na forma de calor, ela acaba emitindo radiação na forma de luz. Então, ela tem uma alta transmitância. Corpos negros, teoricamente, têm transmitância zero. Ok? Funcionamento do satélite. Agora, tendo uma imagem melhor de como o satélite vai estar em órbita. Né? O satélite, inicialmente, ele é calibrado em terra e calibrado na órbita. Tem tecnologias para isso. Essa é uma parte até mais dispendiosa, segundo os autores. A parte da calibração. Né? O funcionamento do satélite, ele teoricamente é um funcionamento barato, por ele não ser movido a combustível, né? Ele é movido a energia solar e conseguir gerar energia suficiente para alimentar os equipamentos. Né? Então, quando ele entra em órbita através de foguetes que atingem velocidades críticas controladas, ele acaba estabilizando ali na órbita do planeta, né? E aí obtendo informações das ondas. Essas informações são mandadas para a Terra, né? A gente tem antenas parabólicas gigantes que têm receptores que captam essa informação
e aí o computador, o software, faz a conversão na imagem. Aqui no Brasil a gente tem antenas parabólicas para sensoramento remoto no estado de Goiás. Lá tem antenas que recebem informação do satélite CEBRS, que foi um satélite colocado em órbita em parceria com a China e o Brasil. Ok? Vamos lá. A parte do sensor remoto, O sensor, ele é um chip, chamado de CCD, ou detetor, que ele é em forma de matriz. Ele tem vários pontos, que esses pontos ele absorvem frequências específicas. Por exemplo, eu tenho uma linha de pontos que ele absorve somente o azul, outra linha o vermelho, outra o amarelo. Então, se eu tenho uma intensidade maior de vermelho, ele vai absorver mais vermelho e vai transformar essa intensidade da onda em uma corrente elétrica, um sinal elétrico com a intensidade bem mais forte no vermelho. Essa informação é mandada para a Terra e aí na Terra consegue converter essa intensidade no vermelho na cor vermelha. Eu vou explicar um pouco sobre como a imagem é formada mais na frente. Ok? As características do satélite. As características do satélite elas são três, basicamente, tá? Espectral, espacial e temporal. A espectral está relacionada, basicamente, na formação de imagem, no quanto o satélite pode me dar variações de cores diferentes, na resolução da imagem, tá? A resolução ela é o máximo que eu posso dar um zoom na imagem. Eu vou ter uma área que eu consiga ter esse detalhamento. Por exemplo, o satélite Kono segundo ele tem uma resolução de 1 metro, ou seja, eu consigo ter detalhes da superfície da Terra em um quadrado de 1 metro quadrado. Então, tem satélites que têm resoluções maiores, de 50, 40 metros. Entendeu? Então, a característica espectral do satélite está relacionada a isso. A característica espacial é o quanto o satélite consegue abranger de área. Tem satélites que pegam uma área de 10 metros, digamos assim, da Terra, 120 metros. Tem outros que já pegam de 820 quilômetros, 120 quilômetros. Então, é o quanto de espaço que ele consegue abranger. A própria imagem aqui no slide, ela mostra exemplos das faixas que os satélites conseguem abranger. O temporal está relacionado a um conceito chamado de revisita do satélite, que é o tempo que o satélite demora para passar naquele mesmo ponto. Tem satélites que duram até 26 dias, satélites que têm até 800 km de largura, eles demoram 26 dias. Satélites que estão mais longe da Terra, eles demoram 5 dias, entendeu? Eles têm uma abrangência maior, e demoram menos dia para ter uma revisita. Então, tem uma relação, tá, temporal e espacial. Satélites que estão mais próximos da Terra demoram mais, até porque eles têm que contornar toda a superfície da Terra. Enquanto satélites estão mais longe, demoram menos para poder fazer um ciclo completo na sua órbita. A aquisição dos dados. Os dados eles podem ser adquiridos de três formas. Da reflectância da onda, na energia solar, da própria energia da Terra que absorve e depois emite, e da energia artificial, que o próprio satélite pode emitir uma onda que vai ser refletida. Tá? Nesse processo, existem vários fenômenos que podem acontecer. Tá? A onda ela pode bater em uma superfície de água e a gente ter refração. Ela pode ter reflexão e aí eu tenho muita nuvem que pode atrapalhar. A própria atmosfera absorve muitas ondas eletromagnéticas, entendeu? Então, todo esse estudo está voltado na parte da aquisição de dados. Tem satélites que vão fazendo várias leituras por diversos pontos, acabam captando uma nuvem e aí não registra quase nada na superfície da Terra. Mas no outro dia, no outro ciclo dele, na verdade, ele não tem nuvem, então ele consegue um detalhamento melhor. Então, tudo isso pode interferir. A parte da imagem, como ela é gerada. Como eu falei anteriormente, eles usam basicamente três cores. O verde, o vermelho e o azul. Então, tem três sensores no satélite, que vão absorver essas três bandas de cores. Cada sensor ele vai me dar uma imagem monocromática no tom de cinza com uma intensidade daquela cor específica. Por exemplo, vamos aqui para o exemplo da imagem. A imagem A, ela me dá imagens da frequência do azul. Então, eu tenho um contraste maior do azul. Do verde, ele me dá uma reflectância bem maior do verde, por eu ter gramas. Então, a imagem ela fica mais clara, ela funciona como uma espécie de espelho, porque vai refletir a onda do verde.
E o vermelho é a mesma coisa. Ele tem um contraste maior onde não tem vermelho, onde tem vermelho, que é uma parte de solo, ele quase não aparece na imagem monocromática porque está bem vermelho, foi totalmente refletida a onda aí. Ok? Então, como que funciona? Cada sensor ele tem a informação da imagem monocromática. Essa informação é mandada para a Terra, e aqui na Terra as imagens são sobrepostas, certo? E aí o software vai fazer a leitura de cada unidade dentro do pixel da imagem. O pixel é a menor unidade da imagem. Se eu conseguir dar mais zoom dentro do pixel, eu vou ter pontos, né, eu vou ter conjuntos de 3 cores. Né, um conjunto com 3 pontos das 3 cores, do vermelho, do verde e do azul. Né? Se eu tive uma absorção maior do vermelho, aquele ponto ele vai com mais intensidade na cor vermelha. Né? Isso expandido para a imagem toda vai me dar uma região vermelha, certo? Então, aquela intensidade que foi coletada lá no sensor, aquela intensidade corrente que gerou na banda do vermelho com mais, digamos assim, força e intensidade, o software reconheceu aquilo e me deu uma intensidade maior no vermelho, na imagem do vermelho. Então, quando ela é sobreposta, esses pontos eles vão ter intensidades diferentes e aí vai gerar a minha imagem. Então, assim é gerada a imagem do sensor remoto. A aplicação do sensoriamento remoto em relação ao solo vai ser de grande importância, digamos assim, na sua aplicação, devido a ações, planejamento de ações de conservação da natureza, minerais, tudo que tiver em relação à natureza para conservação. Uma estratégia muito utilizada é o uso dessa ferramenta que é o sensoriamento remoto para os solos. E nesse caso, a gente vai estar utilizando um sistema muito conhecido de cores, de padronização de cores, conhecido como sistema Munsell. Nesse sistema Munsell, não é nada mais, nada menos que um sistema de ordenamento de cores uniforme, como a gente pode estar vendo na figura 6 adiante, onde nós temos esse diagrama, que essa carta de ordenamento de cores vai ser utilizada para o sensoriamento remoto, justamente para distribuir os grandes grupos de solo, né, que vão poder ser distribuídos baseados nas cores e tonalidades do solo. E aí vão poder ser feitas ações de planejamento para a conservação da natureza e minerais daquele solo. No sistema Mussel da roda de cores, vai oferecer um sistema para descrever as propriedades de cor básicas, que são brilho, matriz e pureza, que vão ser relacionadas durante a divisão lá do nosso mapa, um ordenamento de cores que vai estar identificando aquele solo naquela região. E não somente para identificar o solo, aquela formação do solo também, o sistema Munsell para as cores ele vai ser utilizado também para mostrar a granulometria do solo, conseguindo relacioná-lo com a superfície, com as propriedades físicas, como grãos, como condutividade, umidade, matéria orgânica, área sem solo, área com solo e área com floresta e até mesmo área sem floresta. E isso aí a gente vai poder estar vendo naquela próxima figura que nós temos nesse slide, que vocês estão observando, que mostra esse triângulo. O triângulozinho que vai mostrar denominações das diferentes combinações de areia, limo e argila que são representadas nesse triângulo do esquema de cores de Munsell. Uma outra aplicação também do sensoriamento remoto estará linkada agora, como vocês podem ver no próximo slide, que é com relação à aplicação para vegetações. E tem muito a ver com a reflectância da radiação solar na copa da vegetação, que vai envolver as reflectâncias conjunturais de vários fatores, incluindo a estrutura da planta, estágio de crescimento, propriedades físicas e químicas de solos na superfície e também condições atmosféricas. Cada espécie de folha vai possuir um registro de reflectância próprio, como citado anteriormente. Esses estudos são realizados em experimentos de coleta de informação de sensoriamento remoto a nível terrestre. E vamos ter essa correlação entre a reflectância da luz, da radiação solar, e o comprimento de onda que as folhas de copas de árvores, por exemplo, devolvem até o nosso radar lá na atmosfera. Neste caso, as imagens adquiridas pelo sensoriamento remoto, elas são frequentemente usadas para atualizar os mapas geológicos pelos engenheiros especialistas. E as imagens são utilizadas como uma ferramenta importante para planejamento, investigação, detecção, estudo de fisionomias distintas e não distintas da superfície e suas ligações entre os pontos de observação
em campo. Infelizmente, lógico, as imagens sozinhas não vão resolver problemas de uma investigação geológica. Vai ser preciso todo um estudo multidisciplinar para fazer análises e planejamento de ações de conservação da natureza, onde é usado muito essa ferramenta de sensoriamento remoto. É, por exemplo, a gente está falando de monitoramento, identificação, acompanhamento de áreas designadas e etc. Justamente essa combinação certa de interpretação das imagens e dados coletados em campo através do sensoriamento vai permitir que se alcance o objetivo em curto prazo e de forma mais econômica, fazendo um planejamento para conservação muito mais eficiente do que trabalhando com essas ferramentas de forma singular. Então, boa noite. Eu sou Gessé e eu vou continuar falando sobre interpretação de imagens. Por que é importante, quais são os parâmetros e quais são os fatores que são utilizados para que haja uma boa interpretação daquilo que se recebe do sensoriamento remoto. A interpretação de imagens, ela precisa seguir uma ordem que ela é chamada de princípios básicos da interpretação aerofotogramétrica. E existe uma diferença entre as interpretações fotoaéreas, imagens de radar e imagens de satélite. Essa divergência se encontra na análise da resolução espectral e da escala de estudo que está sendo utilizada no mapa. E falando um pouco sobre a fotointerpretação, segundo Fitts, a minha referência principal, pode-se conceituar como uma técnica que realiza o estudo de imagens fotográficas, buscando identificar, interpretar e obter informações sobre os fenômenos e objetos nelas contidos. Também vale ressaltar que a percepção do intérprete e a sua familiaridade com o trabalho, o local de trabalho, ajuda muito na hora da interpretação. Então ele sabe identificar os fatores que a gente vai já trabalhar. A gente vai já falar em cima deles. Ou seja, o conhecimento antecipado da vegetação, o tipo de clima predominante, o relevo, e dentre outros aspectos que contém a área de estudo estabelecida. Então, determinados aspectos podem e devem ser levados em conta, como a utilização de estereoscopia, fenômeno que proporciona a visão tridimensional. Então, o tamanho apresentado por algum tipo de objeto, ele também é levado em conta, muito importante para a interpretação. Isso ajuda na definição da escala da imagem. Conhecendo o tamanho de um objeto na imagem, você consegue fazer a escala da imagem, né? Estabelecer a escala que você vai utilizar. A análise textural dos objetos, o padrão apresentado por um ou por outros vários elementos que existem na superfície, e dentre outros fatores como a localização, o sombreamento, a tonalidade e a coloração da mesma. Se tratando de forma, alguns elementos geométricos retangulares presentes numa imagem poderão representar, por exemplo, edificações, lavouras, sejam também pequenas casas, edifícios, enfim, a forma que está descrita na própria imagem tem muito a dizer do próprio objeto, né? A forma, a gente tem como aferir certas coisas, como, por exemplo, estradas, cursos d'água, enfim, e também um pouco da textura, né? Um dos objetos presentes em uma cena, que também é função da escala da imagem, e traduz pelo agrupamento dos diferentes objetos presentes na cena, que provocam variações de tons mais ou menos pronunciadas em uma redução de espaço entre elas. Pode-se distinguir elementos como texturas suaves, ásperas, grosseiras, finas. Elas também podem ser homogênea e heterogênea. Então, uma área florestada, em geral, possui uma textura homogênea. Árvores plantadas na mesma época, da mesma espécie, com alturas e colorações semelhantes. Diferente de uma área com floresta nativa, que é normalmente com uma textura bastante variada. Então, a gente vai encontrar diferentes alturas e tons diversos concernente à sua textura. O sombreamento provocado pela luz solar é um aspecto bastante relevante no auxílio da interpretação de uma cena, inclusive na interpretação estereoscópica. A observação de que áreas situadas ao sul do tropical A observação de que áreas situadas ao sul do Trópico de Capricórnio terão as vertentes na direção sul sempre com sombras. Claro, né? Isso pode revelar características próprias da região.
Nota-se, entretanto, que o sombreamento para um sensor ativo como o radar depende de sua própria posição em relação ao alvo, né, ao objeto de... E como Fitts ressalta, a figura a seguir tem a intenção de demonstrar como que a interpretação de algumas feições é feita. Segundo Fitts, o fragmento da imagem em questão apresenta parte da região metropolitana de Porto Alegre, com destaque para a cidade de Canoas. Essa imagem pode perder um pouco da sua qualidade, mas isso é devido à sua impressão. E alguns detalhes descritos a gente vai conseguir identificar. Então, como vocês podem estar observando na imagem, existe um fracionamento, uma divisão de seção ali que é representado por número 1, número 2 e em sucessão até o 6. Então, as porções sinalizadas como número 1 destacam características específicas, cada porção dessa, né? Então, a gente leva a entender, por conta da tonalidade, da textura, que se trata de uma área urbana. E o que está como número 2 apresenta como uma textura suavizada, e ela pode ser classificada como um campo ou uma área cultivada. E o que se interpreta no que se diz ao número 3, devido à sua tonalidade mais escura, além de uma textura bastante rugosa, pode-se dizer que são porções de banhados. Então a localização também da feição, próximo a cursos de águas, reforça essa indicação, né? Onde tem vegetação muito aflorada, ali tem um indício também de um movimento aquaviário. Em relação ao número 4, em função de sua textura mais áspera, pode ser interpretado como pequenas porções florestadas. E o número 5, em função de sua forma, tonalidade, tamanho e localização, identifica-se como cursos d'água que atravessam a região. E o número 6, finalmente, parece ser uma pista de aviões de grande porte. No caso, se refere à base aérea de Canoas. Então, como a gente pode estar observando, né, segundo o próprio livro do Fitts, o geoprocessamento sem complicação tende muito a ter uma relação pessoal com o interpretador. Ele precisa ter um costume de interpretar, pegar os macetes ali de como ele vai identificar os fatores, né? A questão da tonalidade, da textura. Então, tudo isso ajuda na interpretação das imagens, né? Principalmente quando se trata de uma imagem em preto e branco. Boa noite, meu nome é Juliana e eu vou falar sobre a elaboração dos mapas. Bom, os mapas eles são a representação mais antiga do espaço geográfico. Atualmente, o desenvolvimento de modelos de cartografia são os meios mais fáceis de aprender tópicos importantes, como a escala, o relevo, a projeção cartográfica, entre outros. Existem os mapas topográficos e os mapas temáticos. Os mapas topográficos são aqueles que permitem a interpretação detalhada do relevo de uma região. Esses mapas, eles precisam que as formações sejam precisas, para permitir conhecer, além da localização exata de áreas urbanas e agrícolas, de mapas nativas, de vias de transporte, mas também as cotas altimétricas que representam seu relevo. Os mapas temáticos, eles apresentam elementos selecionados em um determinado espaço geográfico de forma reduzida, utilizando simbologia e a projeção cartográfica. O slide a seguir apresenta os elementos do mapa topográfico, que são eles a curva de nível, as linhas altimétricas, a distância entre as curvas de nível e a escala. A curva de nível é o nome dado a uma linha imaginária que agrupa dois pontos que possuem a mesma altitude. As linhas altimétricas são linhas desenhadas para a produção da curva de nível, que representa a variação topográfica do terreno, que considera-se seu relevo. A distância entre as curvas de nível indica o grau de inclinação. Uma separação grande entre curvas indica inclinações maiores, e se as curvas estiverem próximas, é um indicativo de inclinações leves. A escala, ela representa uma relação entre cada unidade do mapa e o tamanho real. A escala mais comum encontrada nas cartas topográficas do Brasil é de 1 para 50.000, que significa que cada 1 centímetro equivale a 50.000 centímetros, que são 500 metros da realidade. No próximo
slide tem um exemplo de um mapa topográfico. Eles são representados por dois elementos, a curva de nível e a hidrografia. E esse mapa ele foi construído para identificar se é possível as atividades humanas em cada tipo de relevo. Na área A é caracterizado pelo espaçamento, pelo menor espaçamento entre as curvas. É um aspecto que indica relevo íngreme e com grande inclinação. E em decorrência dessa elevação do terreno, a água e os rios escoam na superfície com maior velocidade, causando uma maior erosão e esculpindo valas mais profundas, o que significa que não é adequado para a construção de moradias ou agricultura. Na área B, se caracteriza pelo maior espaçamento entre as curvas de nível. É um aspecto que indica relevo aplanado e com pouca inclinação, o que faz com que os rios escoem lentamente, provocando a menor erosão. Então, nesta área, apresenta boas condições para a construção de habitações ou agricultura. No próximo slide, nós temos o mapa temático. E como foi dito anteriormente, ele é um mapa focado em apresentar informações sobre temas específicos. Então, para elaborar esse mapa, inicialmente é preciso desses elementos, que é a coleta de dados, a análise, a interpretação e a representação do mapa base. Vai ser assim, vai ser utilizado a cartografia topográfica, que normalmente é essa cartografia utilizada em mapas temáticos. Vai ser coletadas informações específicas e vão representar no mapa que deseja. A imagem ao lado é a representação do mapa econômico da atividade agrícola no Brasil. E no próximo slide eu vou falar um pouco sobre a variação de Ibert. Bom, os mapas eles mostram que podem mostrar mais do que a localização dos fenômenos e no espaço e sua proporção. Esses mapas temáticos eles têm algumas variáveis, que são elas qualitativa, quantitativa, a classificação e a dinâmica. A qualitativa ela representa elementos cartógrafos no mapas como cidade, rios, indústrias, climas, entre outros. A quantitativa ela é indicada para representar números da população urbana, quantidade de chuva e etc. E a classificação ela significa que o mapa registra uma ordenação. Um exemplo, uma ordem de cidades no mapa da hierarquia brasileira. E a dinâmica, ela mostra a variação de fenômenos ao longo do tempo e a movimentação no espaço geográfico. O outro exemplo, o fluxo populacional no território brasileiro. Então, essa variação, ela, em Ibert, ela é aplicada à cartografia para ajudar a representar nesses aspectos. Então, são utilizados pontos, as linhas ou as áreas, dependendo de como o mapa é elaborado, ele vai ser feito. Se for a simbologia pontual, ela é utilizada para variação de forma ou orientação. Se for a simbologia linear, ela é utilizada para variação da forma. E se for a simbologia zonal, ela é a utilização de cores, que é uma das melhores simbologias. Mas quando não é possível, ela pode ser composta por outros elementos, ou as pontuais ou as lineares do mesmo valor visual. Bom, eu vou falar um pouco sobre cartografia. Vou começar falando um breve histórico sobre ela. Os primeiros mapas foram traçados por volta do século VI a.C. pelos gregos, que em função de suas expedições militares e de navegações criaram o principal centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. O primeiro atlas da história moderna surgiu no século XVI, por volta de 1570. Bom, a cartografia ela é um misto de arte, ciência e tecnologia, responsável pela elaboração dos mapas, onde são assentadas as informações geográficas, bases sobre as quais se constroem decisões e soluções para os problemas socioeconômicos e técnicos apresentados. Os conceitos e definições da cartografia.
pode ser entendida como uma ferramenta usada para auxiliar no diagnóstico e no delineamento de soluções para problemas sociais, econômicos, culturais, de engenharia, etc. Cartografia também constrói seu produto conforme as necessidades exigidas e o entrega na forma de mapas. Todas as informações geográficas, quantitativas e temáticas, componentes necessárias ao planejamento. Um produto cartográfico pode ser ajustado às necessidades de apresentação impostas por essas informações, por meio de procedimentos e normas técnicas capazes de assegurar que o mapa elaborado satisfará as exigências originais do projeto. Bom, a forma da Terra. No caso, como todos conhecem, a forma da Terra é um fator importante que deve ser muito considerado na cartografia. Pode-se representar um objeto segundo uma projeção. É importante que se conheça a forma e as dimensões desse objeto. A Terra é a primeira aproximação, pode ser considerada uma esfera perfeita. Entretanto, quando se deseja representá-la com mais detalhes e exatidão, faz-se necessário conhecer sua forma e dimensão com mais precisão. A forma real da Terra, no caso, como todos sabem, ela é irregular. Pode ser conhecida como geóide. Exige uma superfície regular que melhor ajuste-se a ela, para que as operações cartográficas possam ser realizadas. Ela é definida como sistema geodésico de cada país. Nós temos também as escalas. As escalas são um número adimensional utilizado para indicar de quanto está reduzida as dimensões de uma região sobre uma folha de papel. Um exemplo nós temos esse aqui, 1/1000. Essa notação informa que no mapa, uma determinada área tem suas dimensões reduzidas 1000 vezes. Assim, podemos dizer que 1 milímetro no mapa, por exemplo, corresponde a 1000 milímetros do terreno, ou que 1 centímetro é igual a 1000 centímetros do terreno, e assim sucessivamente. Um outro exemplo também, nós temos 1/26.000. É um outro exemplo também de escala. Aqui nós temos no slide uma imagem de uma escala, por exemplo. Isso aqui tem vários mapas, são essenciais para a gente saber as dimensões do terreno no mapa. As classificações das escalas, elas podem ser divididas em duas, sendo as escalas regionais e as escalas locais. Nós temos as duas imagens aqui. A primeira, a escala regional, no caso, elas são escalas pequenas que transmitem poucos detalhes, mas de grande utilidade quando se deseja mapas de vasta região do globo, tipo a Terra, o mapa da Terra. A Terra é grande, né? Uma escala regional. Já uma escala local, que nós temos a segunda imagem aqui, ela transmite grande riqueza de detalhes, como a gente pode ver aqui, a gente pode ver as casas, as ruas. É uma escala local. Elas transmite grande riqueza de detalhes, mas com pouquíssima abrangência regional. Nós temos também as projeções, que são modelos geométricos ou analíticos adotados para se representar a superfície da Terra, total ou parcial, a ser mapeada sobre um plano horizontal. Elas podem ser classificadas de várias maneiras. Um exemplo aqui, quanto ao modelo de desenvolvimento. Elas podem ser cilíndricas, cônicas ou policônicas, ou planas também. Quanto aos atributos delas, nós temos equidistantes, que são distâncias medidas sobre o meridiano no mapa, que é igual à distância medida do terreno. Temos equivalentes, que é a área de uma superfície medida no mapa, que é igual à área dessa superfície no terreno. Nós temos conforme, que é a forma observada no mapa, que também é igual à forma real do alvo. E temos as azimutais, que são direção azimutal no mapa, que é igual à direção azimutal no terreno. Tipos de mapas. Nós temos vários tipos de mapas, que são divididos em 3 tipos de documentos, que são as cartas topográficas, as cartas ou mapas temáticos e cartas ou mapas especiais. As cartas topográficas, por si só, são documentos cartográficos produzidos em escalas grandes que visem a representação na superfície do terreno e sua ocupação.
Já as cartas ou mapas temáticos são documentos cartográficos que têm por objetivo mostrar temas específicos voltados aos interesses comuns. E nós temos também os mapas especiais, que são semelhantes aos temáticos, entretanto fornecem informações somente para uma única aplicação. E nos mapas, nós também temos as legendas. As legendas é parte integrante de qualquer mapa. Uma legenda constitui-se de todas as confissões aplicadas no mapa, tais como, temos os exemplos das escalas que acabamos de falar, as áreas de abrangência e localização no globo, continente, país, região ou estado, município, articulações com os mapas vizinhos se tiver, ou época de execução das fases do trabalho, a data, no caso, organização executora, convenções e símbolos cartográficos e coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas vocês conhecem, né? Bom, nós temos aqui uma tabela de convenções cartográficas básicas. Nela nós podemos observar que existem duas colunas, as de convenções e as temas. As temas aqui nós temos, por exemplo, hidrografia, temos os cursos da água, que podem ser representados também como sendo lagos, lagoas, represas, áreas sujeitas à inundação. Essa é a parte hidrográfica, né? Elas podem ser identificadas nos mapas pelas legendas, sendo as cores azul, linhas simples ou duplas, linhas tracejadas, áreas contornadas por linhas, entre outros. A legenda é usada muito para a gente poder identificar no mapa o que pode ser um rio, o que pode ser uma rua, o que pode ser uma casa, qualquer coisa. A legenda é utilizada para isso. Cobertura vegetal, também cor verde, áreas manchas regulares, nós temos os limites, que são mostrados por linhas pretas, entre outros. A gente vai ver uns exemplos aqui na frente. Boa tarde, agora finalizando o trabalho e em específico a parte de análise de mapas, eu vou falar como é a leitura dos mapas. Para realizar essa leitura é necessário saber principalmente qual é a visão adotada na criação deles. O mapa é sempre um espaço de terra visto do céu, entretanto existem duas formas de isso ser feito. Existe primeiro a visão oblíqua, que é um espaço da terra visto do céu em forma diagonal, como se o observador estivesse em cima, mas vendo um pouco de lado. E existe uma versão vertical, quando o espaço é visto do alto, como se o observador estivesse em linha reta. Os mapas sempre se encontram nessa visão vertical. Para entender os mapas, é preciso também conhecer as funções e a importância das legendas. Elas são muito úteis para nos dizer quais os significados dos símbolos que estão no mapa. Além das legendas, existe também a orientação do mapa, que é responsável por mostrar para qual lado o mapa está apontando. O mapa pode ser na direção norte, sul, leste ou oeste. E para nos dizer o tamanho da área que o mapa está indicando, temos a escala. Ela estabelece a proporção entre o tamanho real e o tamanho aéreo do mapa, e o tamanho da área do mapa. As escalas podem ser grandes ou pequenas. Quanto mais alta for a visão do observador que constrói o mapa, menor será a escala e maior será o espaço representado. Em escalas pequenas, os mapas apresentam menos detalhes sobre a superfície. Quanto mais baixa for a visão do observador que constrói o mapa, maior será a escala e menor será o espaço apresentado. Em escalas maiores, os mapas apresentam mais detalhes sobre a superfície. Para auxiliar nessa interpretação do mapa, como foi dito, um conjunto de elementos compõe esse mapa. Em geral, os mapas costumam ter as seguintes composições: título, orientação, legenda, escala e projeção cartográfica. Esses elementos são obrigatórios de um mapa, embora nem sempre eles apresentem em todos os mapas que vemos por aí. De toda forma, para melhor interpretarmos as informações cartográficas, é preciso conhecer esses instrumentos, como já foi falado, procurando saber o que eles são e o que eles indicam. Como foi falado antes, vai muito da experiência que a pessoa que está interpretando tem.
essas pessoas sempre procuram saber o que eles são e o que indicam e quais são as suas funções no processo da comunicação. Haja vista que os mapas